Que capítulo rico, que livro rico. Nós vimos um pouco na semana passada, nós fomos introduzidos a Noemi, uma mulher que nos últimos 10 anos de sua vida passou por desastres terríveis. Houve uma grande fome em Belém, a sua terra natal. Ela, seu marido Elimeleque e seus 2 filhos, que até agora não aprendi o nome, não decorei o nome, Malom e Quilion, foram para Moabe, fugindo do quê? Da fome em Belém. Talvez, é o que se supõe, tenha sido um ato de desobediência a Deus, talvez tenha sido um ato onde eles resolveram fugir dos problemas. Nós falamos a respeito disso, sempre que nós tentamos fugir, evitar os nossos problemas nos cercam e nos pegam ali na frente. Os problemas precisam ser enfrentados com coragem, mesmo os mais difíceis, porque senão eles vão nos perseguir para o resto da nossa vida. Ela vai para lá, o seu marido morre, seus 2 filhos morrem, ela passa por um momento muito difícil, as suas noras querem ficar com ela. Nós vimos todo aquele drama, toda aquela situação, até que Orfa decide voltar para sua parentela, para Moabe, e Noemi tem uma convicção: eu vou voltar para Belém, vou voltar para o meu Deus. E Ruth, naquela cena dramática, né, ela diz aqueles versículos para Noemi: não insista comigo para que eu te deixe. Imagina essa cena, né? Noemi e Ruth fala assim: aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E não tire mais isso da minha cabeça, não tente mudar isso. Eu vou com você. Mostrando lealdade a Noemi e principalmente mostrando que ela estava abandonando os velhos deuses dos seus antepassados e agora servia ao Deus de Noemi. O teu Deus será o meu Deus. Apesar de toda a adversidade, apesar de toda a luta que Noemi viveu, ela deu testemunho do Deus dela, o Deus dela mostrou quem ele era e fez com que Ruth agora quisesse viver para a honra e glória desse Deus. Interessante que Noemi volta para Belém, mas ela volta quebrantada. Ela volta no fundo do poço, ela perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu tudo. Noemi significa agradável. Quando ela chega em Belém, as pessoas começam a falar para ela assim: será que é Noemi? É Noemi, olha Noemi. Ela fala assim: não me chama mais de Noemi. Eu não sou Noemi, eu sou Mara. A minha vida é Mara. Minha vida não foi agradável, a minha vida foi amarga. Mara significa amarga. Ela recebe aquilo. A mão do Senhor pesou sobre mim, pesou sobre a minha vida. Talvez uma condenação, uma culpa, um sentimento de culpa por ter tomado a decisão errada e evitado o momento de fome, de seca ali em Belém. E ela volta com essa perspectiva. Mas eu preciso voltar para Deus. Preciso voltar para o meu Deus. E essa é a decisão mais certa que podemos tomar na nossa vida. Talvez você tenha ido por um caminho e a tua vida se tornou amarga. Não me chame mais Noemi, agradável, minha vida agora é Mara. E quando você se encontra nessa situação, o melhor a fazer é o quê? Voltar para Deus. Sempre tem aquela esperança: Deus é bom. O Senhor, Ele perdoa. O Senhor, Ele restaura. O Senhor tem sempre uma segunda chance. E humildemente, mas com esse pingo de esperança, ela volta. Senão ela não voltaria. Se ela não tivesse esperança que Deus poderia dar um recomeço para ela, ela não teria voltado. E ela volta, e Noemi volta com ela. E aí o que eu pedi para vocês notarem, né, no final do verso do capítulo 1, era que era o início da colheita da cevada. E ali chega Noemi, chega Ruth, no início da colheita da cevada, ela diz para todos: minha vida é amarga, minha vida foi difícil. Uma das coisas interessantes também é essa de
de reconhecer a realidade em que nós vivemos. Nós temos que enfrentar a realidade. Hoje minha vida está difícil, eu aceito isso. Eu não vou vestir uma máscara, eu não vou viver como se estivesse tudo bem. Mas isso passa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que isso significa? Que as coisas passam, os dias difíceis passam. Voltarão? Voltarão, mas passam. É um ciclo. Passa. Vem o verão, vem a primavera, vem o outono, vem o inverno. Vem o verão, vem a primavera, vem o outono, vem o inverno. É um ciclo. Mas o mais importante, ela volta para Deus. E aí no capítulo 2 nós temos aqui uma informação. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente e pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Então, nos é dada essa informação desse parente de Noemi por parte do seu marido, Elimeleque. O nome dele é Boaz, um homem que permaneceu em Belém durante o período da fome e da seca. E é interessante porque o Senhor o faz prosperar. Naquele momento, Boaz não deixa Belém, ele fica em Belém, e quando ela volta para Belém, ele é um homem importante, ele é um homem rico. O Senhor cuidou de Boaz durante esse período. E o que isso nos ensina? Nós temos falado a respeito disso alguns domingos. Nós somos o povo de Deus. Nós caminhamos acima da crise. Porque o Senhor é aquele que abre e fecha portas para nós. Nós confiamos no Senhor. É o propósito e o plano do Senhor que se cumpre nas nossas vidas. Houve seca ali, houve fome naquela região, mas Boaz prosperou. O Senhor cuidou de Boaz. E ele era um parente. Algo interessante que a palavra em hebraico é a palavra Goel, G-O-E-L, que significa mais do que um parente. Boaz era mais do que um simples parente, né? Um primo, um tio de Elimeleque, mas ele era um representante daquela família. Ele era a pessoa que se destacava naquela família, na família de Elimeleque. E nós temos essa informação. Havia um parente de Noemi chamado Boaz, um homem de destaque, um Goel. Alguém que poderia resgatar essas mulheres. Mas Ruth até agora não sabe de nada disso. Nós temos a informação, nós já lemos todo o livro. Ruth não sabe dessa história. Essa informação é dada para nós. E aí vem o verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Então, como cuidadora agora de Noemi, Ruth tem responsabilidades, e uma delas é a qual? Prover para Noemi. E ela diz para Noemi: Noemi, eu vou colher nos campos. Elas tinham campos? Não, elas não possuíam campos. Mas a lei, em Levíticos, capítulo 19, versos 9 e 10, dizia o seguinte, que os proprietários do campo não deveriam colher todo o campo, mas deixar algo nas extremidades, deixar que o que caísse ficasse para trás. Para quê? Para que os pobres, para que aqueles que não possuíssem nada, pudessem vir e colher e ter o que comer. Então era uma espécie de ação social ali já entre o povo judeu. Então Noemi sabia disso. E ela fala assim: eu vou sair. Ruth sabia disso, ela diz: eu vou sair, Noemi, e vou ver, né, o campo daquele que me permitirem. Alguns não obedeciam, então eu falo: não, sai daqui. Outros não, obedeceriam à lei e permitiriam. Pode colher o que está caído, pode colher o que nós deixamos. Esse era um plano de Deus, era um propósito de Deus. E nós aprendemos isso. Ela sai, ela vai fazer isso. Esse era uma espécie de programa social ali em Israel, para que mesmo aqueles que não possuíssem nada, tivessem o que comer. Eles próprios foram até o campo, colheram, levaram para sua casa, trabalharam e comeram. Algo interessantíssimo. E Ruth, ela toma a iniciativa, ela vai trabalhar, ela não fica esperando junto com Noemi. Noemi, será que alguém vai
trazer comida para nós essa manhã? Será que nós... Não, ela fala assim, Noemi, eu vou. E Noemi diz assim, vai minha filha. E ela vai, ela precisa de fé. Lembra que ela não sabe o que ela vai encontrar, ela é uma moabita, ela é uma estrangeira, ela está num território novo, é um território hostil. Se vocês perceberam aí na leitura do capítulo, Boaz fala para ela, olha, não sai de perto delas porque o negócio é perigoso. Noemi depois fala para Ruth, olha, cuidado que é perigoso. E era perigoso, os homens poderiam ver uma mulher dessa e violentá-la sexualmente, espancá-la, matá-la. Era um território hostil. Ela precisava de ter coragem. A instrução de Boaz para os seus servos é qual? Ninguém toca nessa moça. Porque às vezes acontecia, dos homens tocarem e pegarem. É o campo, trabalho no campo. E ela vai. Uma palavra que chama a minha atenção aqui é a palavra casualmente. Casualmente ela entra justamente na plantação que pertencia a Boaz. Mas nós sabemos que com Deus nada é por acaso. De novo, com Deus nada é? Nada é por acaso. Eu não gosto de fazer essas coisas não, tá? Repita, falar pro teu irmão. Estou falando isso que é para despertar, pessoal. Mas nada é por acaso. É para ficar guardado também. Para ficar guardado nos nossos corações. As coisas não acontecem por acaso na vida daquele que ama o Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A gente pensa que é por acaso, mas Deus é aquele que prepara o encontro divino. Lembra da história de Esther? Uma mulher que acabou sendo a rainha da Pérsia para libertar o povo de Israel? E agora, casualmente, Ruth vai colher na plantação, no campo de Boaz. O sobrenatural de Deus acontecendo naturalmente. Versos do 4 ao 7. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém. Isso também não é por acaso, né? Naquele exato momento que ela chega, Boaz também chega de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? Ele é o dono da propriedade, ele conhece os seus funcionários, ele rapidamente percebe alguém diferente. De quem é aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita, que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Percebeu que o capataz está observando Ruth? Algumas coisas na vida de Ruth, na maneira de Ruth agir, já chamaram a atenção desse capataz, mas eu quero voltar um pouquinho. Quando Boaz chega e ele diz assim, o Senhor esteja com vocês. E eles respondem, Deus te abençoe, Boaz. Isso é um relacionamento de um chefe com os seus funcionários. Um homem de Deus que trata as pessoas com respeito, que abençoa a vida das pessoas. O Senhor esteja com vocês, pessoal. Deus te abençoe, Boaz. Um homem íntegro. Nessas palavras, nessa maneira, você já sabe quem é a pessoa. A maneira do cara, eu sempre compartilho isso para meus amigos. Gente, a gente precisa saber entrar e sair. Você precisa saber chegar nos lugares. Tem gente que chega, já chega fechando a porta. Não, você tem que saber chegar, respeitar, conhecer as pessoas, saber entrar e saber sair. Com qualquer tipo de pessoa, em qualquer situação. Às vezes nós não sabemos, eu vejo isso no convívio social lá onde eu moro, tem cara que consegue fazer com que ninguém goste dele, só pela maneira de agir, de falar, de ser. Então Boaz é um cara que, um homem de Deus, gente, Deus abençoe vocês, e eles respondem, existe algo verdadeiro e algo recíproco. Deus abençoe, que paz esteja com vocês. E aí ele fala, quem é aquela moça? É um homem que está atento a tudo. O capataz fala, poxa, ela é Ruth, veio com Noemi. Noemi é parente de Boaz. Boaz é parente de Elimeleque, marido de Noemi, que agora está falecido. O que ela está fazendo? Ela pediu para colher as espigas. De acordo com a lei, nós sabemos que nós podemos deixar a pessoa colher, ela está colhendo as espigas dela.
Mas ela é uma mulher interessantíssima. De manhã até agora ela não para, só parou um pouquinho, sentou um pouquinho só, mas ela está trabalhando direto. E são algumas características na vida dessa mulher que começam a despertar algo no coração de Boaz. Até agora não existe nada. Mas não é a beleza física de Ruth que está em primeiro plano. É a beleza interior de Ruth. A primeira coisa que salta aos olhos do capataz de todos: a mulher é trabalhadora. A mulher é forte. Ela é... Tu vê ali que ela tem perseverança, tem postura. Ela pediu para ele estar até agora trabalhando. E isso chama a atenção. E de um homem de Deus como Boaz, que não busca, e você perceber, Boaz eu acho que já é um cara em idade avançada, não está tão preocupado com a aparência física de ninguém, ele está buscando outros valores. O valor interno, o valor de dentro. E uma outra coisa, Ruth estava sendo observada. Nós somos observados. Os cristãos são observados. Onde você mora, onde você trabalha. Se as pessoas sabem que você é cristão, alguns são cristãos ocultos, né? 007 cristão, que ninguém sabe que o cara é crente, ninguém sabe que o cara segue a Jesus. Quando descobrem, não sabia não, cara, é mesmo. Mas outros não. Logo de cara já, tem alguma coisa. O que você é? Você é crente? A pessoa até fala assim. Né? E nós somos observados. Então a maneira que você fala, a maneira que você trata os seus parentes, a maneira que você trata os seus amigos, tudo isso vai abrir ou fechar uma porta quando você for falar de Jesus. Se teu testemunho é estranho, é errado, quando você for falar de Jesus para alguém, a tua credibilidade é quase zero. Mas se você, como Ruth, caraca, já viu? Fulano de tal sentou, olha ela lá colhendo ainda. Olha essa moça nova aí, como é que ela não para de trabalhar. Olha, coisas que são observadas. Nós somos observados. E o nosso testemunho pode trazer as pessoas para perto do Senhor ou afastar as pessoas de Deus. E o mais legal também é que quando nós erramos e afastamos, nós podemos dizer, gente, mas é por isso que eu preciso de Jesus, eu não sou perfeito não. É por isso que eu preciso de Cristo e você também. Não se sinta condenadíssimo se você falhar. Porque a verdade é que todos nós precisamos de Cristo. E a verdade é que nós vamos realmente falhar uns com os outros. Nós não somos Jesus. Jesus é Jesus. Nós não somos. Nós somos um grupo de pecadores salvos pela graça de Deus e que estão tentando viver de uma forma mais próxima daquilo que Jesus nos ensinou. Na nossa própria força? Não. No poder do Espírito Santo de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, que é através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela entra e ela vai mudando a nossa maneira de pensar. Antes eu vivia assim, mas agora, já que eu aprendo a palavra de Deus, eu começo a viver dessa forma, pelo poder do Espírito Santo de Deus trabalhando na minha vida. Na minha própria força, eu vou conseguir 1 ou 2 dias. No terceiro, eu já vou estar saindo fumaça da minha cabeça. É sempre no poder do Espírito Santo de Deus. Sempre no poder do Espírito Santo de Deus. Versos 8 e 9. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. E quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Então ele vai até Ruth e dá algumas instruções para ela, uma moça nova, que está passando, chegou agora, ela não sabe dos perigos. Ele falou, olha, anda com o pessoal aqui, se tiver sede pode beber da água. Ele dá essa oportunidade, ele dá esse acolhimento. Eu quero que nós prestemos bastante atenção na postura de Boaz
como vamos dizer assim, um cristão mais experiente, que quando recebe alguém novo, dá aquele acolhimento. E aí, meu filho, está chegando agora na casa do Senhor? Vem cá, as coisas são assim, como é que você está? Cuidado com isso aqui. Sabe, é essa preocupação, é esse cuidado. Porque é isso, gente. É para fazermos discípulos. As coisas que nós aprendemos não são para serem guardadas às 7 chaves na nossa mente, no nosso coração. Não, é para serem colocadas em prática. O que fizeram comigo, eu faço com você, e você faz com o outro, e assim nós vamos sucessivamente. E Boaz, ele tem essa... Ele vai até ela, ele fala com ela. Olha, fica com o pessoal aqui, porque aqui eu sei que você vai ter companhia, você não vai estar sozinho. Nós não podemos ficar sozinhos. Nós somos ovelhas não andam sozinhas. Não somos o lobo solitário, nós somos as ovelhas. Ovelhas andam em rebanho. Ovelha sozinha é um perigo. Por quê? Porque a ovelha não tem dentes fortes, né? Ela se protege no grupo. Ovelha é presa fácil. Então ele sabia que com as moças ali ela teria companhia, ela não estaria sozinha. Ela teria proteção, porque o campo é um lugar perigoso. Passam os nômades, Então, é perigoso, uma mulher sozinha, indefesa. E ela teria refrigério. Olha, se você tiver sede, pode beber da água. Precisar sentar, sente-se um pouco. Então esse é um cuidado de alguém mais experiente com alguém que está chegando. É um cuidado de alguém que tem discernimento das coisas e olha alguém que precisa de cuidado. Às vezes nós olhamos alguém que precisa de cuidado e não damos o cuidado, passa batido. Não, se alguém precisa de cuidado, nós temos que dar o cuidado. Uma visão completa, uma visão menos egoísta, uma visão de reino, E a bondade de Boaz é impressionante, né? E eu digo mais uma vez, até aqui eu não vejo nenhum interesse ainda por Ruth. É a postura dele mesmo, é quem esse homem é. Faria isso com qualquer pessoa. Ainda mais ouvindo o que ele ouviu de como ela tratou bem Noemi. A quem honra, honra. Noemi é parente de Boaz. Viúva de Abimeleque, que são parentes, Boaz e Abimeleque. Ele ouve, poxa, ela fez tudo isso por Noemi, eu só tenho que retribuir. Tamanha atitude, retribuir. E é o que ele está fazendo, Um dia de trabalho no campo ali de Noemi, de Ruth, Boaz demonstra sua bondade a ela, e eu acho interessante, né? Porque ela é uma mulher que trabalhou, uma mulher que rapidamente perceberam o valor que ela tinha, e foi fácil amar essa mulher. Mas eu penso no que o Senhor fez por nós. A Bíblia fala assim que enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Em outras palavras, quando nós não queríamos ter nada com o Senhor, quando os nossos olhos estavam totalmente afastados de Deus e alguém falasse do Senhor para nós diríamos assim, sai para lá, não preciso disso agora na minha vida está muito bem. Ainda nesse momento, Cristo morreu por nós. Um amor por aqueles que não mereciam ou não queriam o amor, mas ainda assim Ele nos amou. Por isso que a Bíblia diz, o amor de Cristo nos constrange. Não merecia nada disso, mas mesmo assim Ele se entregou por mim. Quando você entende a profundidade disso, você quer chorar realmente. Uau! Nunca quis ter nada a ver com Ele, a não ser algo intelectual no mínimo, mas de repente Ele quer ter um relacionamento comigo. De repente Ele quer transformar o meu coração, quer transformar a minha vida. Ele se entregou por mim. E aquilo derruba qualquer um. Um amor como esse não existe. Aquele que dá a vida pelo outro. Aquele que dá a vida pelo outro. Verso 10. Ela inclinou-se e prostrada, rosto em terra. Você vê, ela está recebendo esse carinho, esse amor, a atitude dela é qual? É se prostrar. Como eu acabei de falar, a nossa atitude quando nós recebemos esse amor de Deus.
Por que achei favor aos seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Eu sou uma estrangeira, não sou nada, não sou ninguém. Por que o Senhor está preocupado comigo? É interessante que ela não fica perguntando assim, por que aconteceu tanto problema na minha vida? Por que meu marido morreu tão jovem? Por que eu tive que largar a minha família para vir para Belém? Por que nada dá certo na minha vida? Por que eu só tenho problemas? Por que não sei o quê? Não, ela nem... Você não escuta a Ruth questionar as coisas difíceis que passaram na vida dela. Ela fica surpresa quando alguém faz algo bom por ela. Ela fala assim, por que você está tendo esse cuidado comigo? Sempre fui maltratada, sempre fui xingada, eu sou uma estrangeira, então eu já até sei que o pessoal vai me chutar. Mas amor eu nunca recebi. Exceto por Noemi, né? Mas aquilo constrange o coração de Ruth, ela se prostra diante dele e ela agradece. Amor eu nunca recebi. E às vezes alguém precisa quebrar o ciclo. Sabe aquele bate, devolve, bate, devolve. Às vezes alguém precisa vir e abraçar. Você apanha e você abraça. E sabe o que acontece? A outra pessoa desmorona. Porque quando você responde na mesma moeda, não acontece nada. Não acontece nada. Mas quando você vem com o amor de Cristo, o amor de Cristo nos constrange. Dele por nós e de nós pelas pessoas. Porque é o amor de Cristo que nós estamos demonstrando para as pessoas. Não é o nosso próprio amor. Eu não conseguiria fazer isso por mim mesmo. Mas o amor de Cristo faz. E aí quando a pessoa, você vem com isso e ela vem com amor, uau, isso quebra qualquer um. E ela vai, ela se aproxima, ela agradece, sou estrangeira, sou moabita. Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser acolhida, bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Incrível essa cena, incrível esse momento. Boaz ele encoraja Ruth. Ele fala assim, olha Ruth, que o Senhor te recompense. O Deus cujo você busca abrigo debaixo de suas asas. Que Ele lhe retribua, que Ele lhe recompense. E algo interessante porque Ruth, ela é um exemplo de nós, estrangeiros que são aceitos debaixo de Deus. Debaixo das asas de Deus. Ela não tinha a sua fé no Deus de Israel, ela coloca a sua fé no Deus de Israel, ela cria nos deuses de Moabe, dos moabitas. Ela coloca a sua fé, ela deixa os seus parentes, seus amigos, ela deixa a sua vida antiga. Eu lembro quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu tinha vários tipos de tradições espirituais, né? E eu tinha um monte de coisa que eu aprendi, foi passado do meu pai, da minha avó, onde eu lia, mas um dia eu tive um encontro com Cristo. E aí eu passei a seguir apenas o Senhor Jesus. E aí o que acontece? Nesse momento que eu tenho um encontro com Cristo, a minha vida ela é transformada, você nasce de novo. Se alguém está em Cristo, se alguém é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E observando a vida de Boaz, eu quero que vocês percebam também o detalhe em Boaz. De novo, como um cristão mais antigo, ele diz coisas boas para ela. Filha, que Deus te abençoe, você vai encontrar abrigo debaixo das asas do Altíssimo. E qual é a resposta dela? Vocês perceberam aí? Ela fala assim, o Senhor me deu ânimo. Boaz, o Senhor me deu ânimo. Boaz, o Senhor encorajou a sua serva. Vocês acham que foi fácil para Ruth deixar todo mundo, vir para um lugar que ela não sabe o que esperar,
Saber da responsabilidade agora de cuidar de Noemi, do perigo de enfrentar o campo. Toda aquela pressão e de repente ela não sabe o que esse homem vai fazer. O dono chegou, ele vai mandar eu embora? Ele vai deixar eu ficar? Ele vai me tratar mal? Ela fala assim, poxa, você me deu ânimo. Você me encorajou. Significa o quê? Que ela estava desanimada. Que ela estava desencorajada. Ainda assim, enfrentando a realidade. Obrigado. E nós, como homens e mulheres mais experientes na caminhada do Senhor, nós temos que fazer isso para as pessoas. Dar ânimo, encorajar, fortalecer. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão. Eu imagino o coração de Boaz ao ouvir isso de Ruth. Poxa, você me deu ânimo, cara. Você me tirou lá do fundo do poço. E às vezes, muitas vezes as pessoas estão assim, as pessoas estão para baixo. Tudo que elas precisam é de alguém que as escute, de alguém que sente com ela e alguém que diga algumas palavras que vêm de Deus. Que dê ânimo. Que faça com que a pessoa consiga erguer a cabeça e continuar caminhando. Continuar vivendo. Porque às vezes o desânimo faz a pessoa perder a vontade até de viver. Até de viver. Obrigado, Boaz, você me deu ânimo. Concluindo, na hora da refeição, agora aqui eu já vejo acho que uma ceninha romântica, né? Agora que parece que os sentimentos começam a despertar ali de Boaz para Noemi e é recíproco. Ele fala assim, na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Esse é aquele negócio do fundir, né? Os dois ali, aquele negócio romântico. Molhe o pãozinho no vinagre. Já preparou um ambiente. E quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita. Ainda sobrou. E quando ela se levantou para recolher as espigas, Boaz deu estas... Não, deixa eu parar aqui ainda. Então, no jantar, vamos para o jantar, a cena do jantar, né? Molha aqui o pão, filha, né? Ela molha o pão. Como é que... Ela fala, estou satisfeita, né? Tipo assim, não vou comer muito na frente de Boaz, para aquela fome dela. Não, já tô bem, né? Aquela elegância toda. Estou satisfeita, Boaz, né? E é algo natural. É algo natural. Eu tenho alguns amigos, homens de Deus, que querem caminhar em integridade. E como a conquista, ela está tão deturpada pelo mundo, é algo tão vulgar, o homem fica com medo até de conquistar uma moça. Mas isso é algo da natureza, é algo de Deus, é algo normal. Você conquistar alguém, você se aproximar de uma moça, você mostrar um interesse por alguém, mas com respeito, com carinho, da maneira correta. Não tratando como um objeto, mas o respeito que ela merece. Molha o pão aqui. E ela molha o pão, né? Estou satisfeita, aquela coisinha deles, né? Mas aquilo desperta um carinho, desperta uma atenção, desperta algo de Deus para eles. E aí, quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Né? Agora sim, mesmo que ela já venha recolher onde foi recolhido, tudo bem, deixa ela fazer isso. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas as recolhem, não as impeçam. Não impeçam. Tipo assim, ele está dizendo assim, ó, deixa até cair algumas espigas aí para ela colher. Ele sabia que ela era uma mulher trabalhadora e ela se sentia constrangida, né, se ela percebesse que, poxa, estão me dando muita facilidade aqui, eu quero trabalhar. Então, sem ela perceber, deixa cair uma espiga aí que ela pega, se ela pegar no feixe, tudo bem, trata ela com honra. E ele começa a cuidar com mais proximidade dessa moça. E verso 17, assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba, entre 20 e 40 litros, eu li. Carregou-a para o povoado e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição.
A sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Porque além de trazer aqui a colheita, ainda traz comida, né, preparada. O que aconteceu, Ruth? Me conta essa história. Bendito seja aquele que se importou com você, minha filha. Ela vê ali a mão de Deus. Lembra que Noemi é uma mulher experiente. Noemi, ela conhece a Deus. Noemi, ela fala assim, agora eu sou amarga, eu sofri. Consequência das minhas decisões. Mas ela sabe que certas coisas que estão acontecendo ali só podem ser a graça de Deus. Lembra que eu falei? Ela tinha esperança que Deus dá novas chances. Que Deus é um Deus do recomeço. Senão ela não voltaria para Deus. Ela fala assim, poxa, bendita seja a pessoa que te abençoou, minha filha. E então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores. Lembra a informação que nós tivemos no verso 1? Agora, Noemi traz em cena, Ruth, ele é um dos nossos resgatadores, é um dos nossos parentes. Talvez Ruth nem entenda muito bem o que isso significa, mas Noemi já sabe. Noemi já consegue perceber que Deus está trabalhando. E eu quero encorajar vocês nisso aqui. Às vezes a nossa vida parece que chegou no fundo do poço. Isso parece uma frase comum, mas é uma frase real e comum realmente, porque acontece muito nas nossas vidas. Nós sentimos muitas vezes que chegamos no fundo do poço, que não dá mais, não temos mais força, não temos mais esperança, vamos ficando desanimados, vamos ficando desiludidos. Noemi viveu isso, Ruth viveu isso. Mas aí, eleva os meus olhos para o alto, né? De onde meu socorro virá? Meu socorro vem do Senhor. E quando ela olha para Deus, ela fala assim, eu preciso voltar para Deus, preciso voltar aonde eu errei. Ela volta para Belém. Deus é bom. Deus tem coisas boas. Deus é um Deus de novas chances. E ela volta para Deus. E aí ela começa a ver, quando você se aproxima de Deus, o Senhor começa a mover. O Senhor começa a trabalhar. O Senhor começa a agir. Eu sei que às vezes é difícil. Às vezes você está ali no meio do furacão, no momento mais difícil. Permanece firme, porque vai passar. Vai passar. Confia em Deus, permanece firme. O Senhor estará conosco. E é o que elas fizeram, o que elas estão fazendo. E sabe quando parece que começa a surgir uma luz no fim do túnel? É o que está acontecendo. Noemi fala assim, bendito seja Deus. Eu até agora não entendi muito bem essa frase, né? Deus que cuida dos vivos e dos mortos. Eu acho que ela está falando até dela mesma. Eu já estou morta, mas mesmo assim, Deus se preocupa comigo. Se for uma outra coisa, você me fala depois ali. Alexandre, falou coisa errada ali. Concluindo, verso 21. E Ruth, a moabita, continuou, pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros, até que terminem toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth, é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas, até acabarem as colheitas de cevada e de trigo, e continuou morando com sua sogra. Então você vê que passou alguns meses aí, passou um tempo nesse trabalho. Noemi percebe, Ruth, fica ali mesmo, fica nesse campo. Foi bem recebida? Fica com elas. Você vai estar protegida, você vai estar sendo bem cuidada. E aí eu quero que vocês guardem essas palavras, um parente próximo, um resgatador. Né, nós vamos entender o porquê, não sei se você já leu o capítulo 3 e 4, você já sabe o final da história. Legal que Ruth são apenas 4 capítulos. Terminamos o 2º hoje, domingo que vem o 3º e depois o capítulo 4. Mas fica firme, não desanima. Caminhe próximo de Deus, caminhe próximo do Senhor. É a melhor coisa que nós fazemos. משך אדוני אותי
לבשר ענבים